Então, esse gráfico, nem sei se fica claro para você. Dá para enxergar aí? Mais ou menos, né? Porque, bom, ele tem ali uma série histórica que vem desde 1750 e vai mostrar, na cor rosa, né, nós temos o peso que a Grã-Bretanha teve na produção mundial. Né? Chegou lá em 1880 a responder por quase 1/5 de toda a produção mundial, né, era de responsabilidade dos ingleses. Mas, a partir do final do século XIX, é uma fase de descenso da presença da Inglaterra e, ao mesmo tempo, simultaneamente, um crescimento da presença dos Estados Unidos. Né? Então, nós chegamos, em 1950, por exemplo, os Estados Unidos respondiam por quase 45% de toda a produção de manufatura do mundo. Né? Bem, e depois da segunda metade dos anos 50, começa a fase de descenso dos Estados Unidos, e nós temos, a partir dos anos 80, uma fase de ascensão agora da China, né, que, a se manter, não sei se acompanharam, na semana retrasada, teve o Congresso do Partido Comunista Chinês, que esse Xi Jinping, não é, faz uma declaração que eles têm como projeto, em 2039, ter superado os problemas materiais daquela sociedade, 1 bilhão e 300 milhões, ou seja, ninguém vai ter problema material. Né? A economia deve fornecer todas as necessidades básicas de toda a população. Em 2049, a pretensão é que eles, de fato, então, se transformarão na principal economia do mundo, o que significa dizer um poder militar, né, a sua moeda, né, e o progresso técnico. Eles estão caminhando nessa perspectiva, um projeto, um planejamento, e isso, obviamente, vai ter tensões, né, porque eles já saiu um acordo recente da Rússia com os chineses que querem sair do dólar. Tá certo? Então, as Forças Armadas mais importantes são os Estados Unidos, mas os Estados Unidos praticamente não têm base produtiva. Os Estados Unidos vivem uma crise de industrialização dramático, não é? Um problema de pobreza, de desigualdade, a sua infraestrutura é uma infraestrutura dos anos 50 e 60, enfim, problemas seríssimos daquele país, não é? Que se revelam, inclusive, no ponto de vista da política. Não é? Como é que pode um país aquele ter eleito quem elegeu? Não é? Mas quem somos nós para falar dos outros? Não é isso? Então, chamamos a atenção para esse fato que os Estados Unidos têm uma base militar inegável, não é? São 750 bases militares no mundo, tá certo? No poder militar, inegável, mas a sua economia é muito frágil, tá certo? E significa dizer que também a sua moeda começa a ter problemas de soberania. Isso já vem desde as três derrotas que os Estados Unidos sofreram nos anos 70, né? Já em 73, quando o dólar perdeu a conversibilidade ao ouro e se transformou num papel moeda como qualquer outro, um papel pintado, não tem mais a base em ouro. Né? De Gaulle, né, questionou a capacidade do dólar ter conversibilidade ao ouro, porque os Estados Unidos emitiram demasiadamente papel sem ter base em ouro, e ali eles abandonam, então, a conversibilidade ao ouro. Depois, em 1975, eles têm uma derrota enorme na Guerra do Vietnã, quando o principal exército do mundo, não é derrotado pelos vietnamitas. Né? E depois tem uma terceira derrota, que foi ali a Guerra do Irã e Iraque, quando, na verdade, a base fundamental de sustentação da matriz energética deles, que é o petróleo, não é? Em função dos conflitos e guerras, etc., eles perdem o contato com o Irã, antigo Shah Reza Pahlavi, que era muito amigo do Ocidente, dos franceses, mas também dos Estados Unidos, se transforma, né, na Revolução Iraniana, que se coloca em oposição aos Estados Unidos. Depois nós temos a invasão do Afeganistão, que também coloca problemas, no caso dos russos, para aquele espaço, e a política americana vai ficar muito concentrada, a partir dos anos 80, com o Reagan, no problema do petróleo. Não é? Então, nós temos ali, os anos 80, na verdade, em diante, é o renascimento de uma segunda onda da globalização, conduzida pelos Estados Unidos como um movimento de, na verdade, acomodação do mundo aos seus próprios interesses. Né? E isso se dá, fundamentalmente, através da própria política monetária, de aumento da taxa de juros, que vai subordinar os demais países ao tema dos juros. Lembrando que o acordo de Bretton Woods de 44, né, foi um acordo que partiu do pressuposto que a depressão de 1929 havia sido conduzida pela especulação dos banqueiros. E, portanto, o novo sistema monetário, conduzido pelos Estados Unidos a partir do encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial, ele deveria ter taxas de juros estáveis, em geral, a baixa inflação.
E isso, a partir de 79, com o Paul Volcker, presidente do Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, ele, na verdade, libera a taxa de juros. Essas juros vão ser sempre reais, positivas, e isso, na verdade, vai dar uma nova fase de expansão do capitalismo, que é a dominância financeira. Certo? Que não é mais o excedente, a acumulação é dada fundamentalmente pela produção, mas cada vez mais pelos títulos, pelos direitos à riqueza, que são, na verdade, os aspectos financeiros do rentismo do capitalismo. Bom, então, o que nós temos aqui, em primeiro lugar, é esse aspecto importante, que nós estamos diante de uma fase de transição do mundo, que possivelmente vai levar a uma guerra mundial, porque não há transição de centros dinâmicos, pelo menos no passado, que se deu de forma assim, na conversa, no diálogo. Não é? Talvez, vamos ver se é possível fazer isso, mas não vejo com muita facilidade. Outro aspecto importante de nós estarmos falando da segunda globalização, segunda onda de globalização, não é mais a presença de impérios, como fora na primeira onda da globalização, mas agora, e cada vez mais, a presença das grandes corporações transnacionais. Não é? São os principais privilegiados pela globalização, pela queda das barreiras entre os países, não é? É justamente o poder da grande corporação. Então, temos aqui uma lista, não é? Da importância do orçamento público. Nós temos em torno de 200 países no mundo, não é? Mas só 12 países, se não falha a memória, 11 países têm orçamento público superior ao faturamento da grande corporação transnacional. Ou seja, nessa ordem, depois da Rússia, a Shell já é a empresa que supera os demais países. Então, nós vamos começar a perceber que, na verdade, o poder do Estado, do fundo público, é cada vez mais condicionado pela presença da grande corporação transnacional. Depois nós temos o processo de monopolização, ou seja, essas grandes corporações são cada vez mais dominantes do ponto de vista da produção, da oferta dos produtos. Então, a gente pega aqui grandes aeronaves. 2 empresas no mundo são responsáveis por 100% da produção de aeronave no mundo, de grande porte, aeronave de grande porte. Pegamos o setor automobilístico. 10 montadoras são responsáveis por 100% da produção do mundo. Cigarros, 4 empresas controlam 75% da produção de cigarros no mundo. Então, nós estamos indo num processo em que a grande corporação assume um papel jamais anteriormente visto. E esse papel é muito importante, antes de ver o Brasil, porque esta grande corporação, agora, ela não vai para o país aceitar as regras daquele país como a antiga empresa multinacional. A grande empresa, na verdade, não é mais referência de padrão civilizatório. Ela vai para o país onde ela pode pagar menos imposto. Ela vai para o país onde o custo do trabalho é o menor possível. E ela vai para o país onde as regras de sustentabilidade ambiental são as mais frágeis. No passado, a empresa multinacional era um elemento de modernidade porque ela trazia um novo e era uma referência para o sistema produtivo ali existente. Agora, a grande corporação ela vai para o local onde ela pode usufruir de menor imposto, de menor custo de produção e de menor regra de sustentabilidade ambiental. Porque, senão, a gente não entende como pode a segunda maior empresa de mineração do mundo, a segunda empresa mais importante de mineração no mundo, que estava em Mariana. Tá certo? E o que aconteceu em Mariana? Um desastre em que a empresa foi incapaz de colocar sequer uma sirene para avisar a população em situação de tragédia. Ou seja, a grande corporação atuava como se fosse uma pequena empresa, uma situação informal. Então, é essa nova realidade que nós estamos. A grande empresa não quer pagar impostos. Se nós formos olhar as transações como são feitas, não é? São os paraísos fiscais. Esse final de semana começou a sair uma série de informações sobre as circunstâncias das contabilidades das grandes empresas em paraísos fiscais. Não é? Então, não são mais parceiras do padrão civilizatório. Certo? Apesar da propaganda e marketing, que a empresa é amiga da criança, que a empresa defende a sustentabilidade ambiental, etc., isso é muito da retórica e pouco da prática. Tá certo? A prática, na verdade,
desconstituir os sistemas nacionais que foram anteriormente constituídos. Então, nós temos uma tensão muito grande, que não só vem dos países da grande corporação transnacional. Eu também fiz uma lista aqui de empresas no Brasil. Se a gente pegar as 8 maiores empresas para cada um dos segmentos, fabricação de armamentos, nós temos 8 grandes empresas que dominam praticamente 100% da produção de armamento no Brasil. Previdência complementar, menos de 8 empresas, são quase 99%. Seguro-saúde, 99%. Ou seja, você tem, na verdade, um mercado hoje concentrado em pouquíssimas empresas. E essas grandes empresas, na verdade, financiam partidos políticos. Tá certo? Mudam primeiro-ministro, mudam presidente. Não estou falando do Brasil, estou falando, por exemplo, da Itália, tá certo? Da Grécia. Então, temos uma outra realidade nesse sentido, que é o poder da grande empresa nacional e também, obviamente, cada vez mais a estrangeira. Então, isso significa uma mudança profunda no sistema produtivo. Certo? Bom, olhando o Brasil, eu disse assim, nós estamos vivendo uma fase também de transição, porque nós estamos, de certa maneira, dizendo adeus a um ciclo que foi o ciclo da industrialização. O ciclo que, na verdade, sustentou a regulação do mercado de trabalho, da construção da sociedade urbana industrial. E aí tem uma linha do tempo para mostrar os ciclos econômicos que o Brasil teve. Não é? Nós tivemos o ciclo do café, que foi muito importante, e tivemos, na verdade, o ciclo da industrialização, que praticamente desde a década de 1980 é um ciclo que está cada vez menos importante. Aqui tem, por exemplo, a evolução da indústria, no produto interno bruto. O primeiro dado, de 1947, a indústria representava 12% do PIB. O dado que tem aqui, por esse dado, de 2014, a indústria representa 11% do PIB. Ela já chegou, indústria de transformação. Ela chegou a representar 22% do PIB. Então, temos um processo de esvaziamento da indústria. A indústria que vai sair da recessão, se é que estamos saindo ou não, a recessão mais grave, mais profunda da história do país, essa indústria possivelmente estará abaixo de 10% do PIB, que é alguma coisa comparável ao Brasil da década de 1910. Então, nós estamos falando cada vez mais de uma outra sociedade, porque o peso da indústria é diminuto. E a indústria foi que sustentou, digamos assim, a experiência de regulação que nós passamos a viver desde a década de 30. Lembrando que nós nos inserimos no modo de produção capitalista de forma tardia. O Brasil foi abolir o trabalho escravo, foi o último país a abolir o trabalho escravo ao final da década de 1880. E a abolição do trabalho escravo que nós fizemos foi uma abolição sustentada na ideia de que o atraso brasileiro era decorrente não da própria escravidão, mas, sobretudo, pelo processo de miscigenação. O primeiro censo demográfico, de 1872, ele demonstrou que a população brasileira era composta de 2/3 de brasileiros não brancos, indígenas, negros e miscigenados, as várias formas, possibilidades de miscigenação. E ali se construiu, até utilizando, já que você falou bastante dos franceses, Jean, tinha um francês, um antropólogo, Gobineau, por exemplo, que, por suas teses ditas científicas, tentava comprovar que, de fato, os negros constituíam uma raça inferior à sociedade. E tivemos vários autores, inclusive Francisco de Oliveira Viana, que é um autor importante na construção da própria CLT, mas ele tinha uma visão de que o atraso brasileiro era justamente devido à miscigenação, à presença de negros e miscigenados. Em função desta construção que a elite vai fazer na transição da sociedade agrária escravista para a sociedade, então, agrária capitalista, é justamente que nós precisamos, na verdade, abandonar essa presença dos miscigenados e se constitui um projeto de branqueamento no Brasil, que é um projeto de que a construção do mercado de trabalho, o mercado de trabalho regional até 1930, vai ser um mercado de trabalho constituído pela presença de mão de obra migrante, os brancos.
Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a exclusão da mão de obra nacional, os escravos e ex-escravos, da possibilidade de serem incorporados nesse mercado de trabalho em Constituição, porque ele vai ser, na verdade, includente de mão de obra imigrante. Tanto é que, se nós saímos de um censo de 1872, que estimava 2/3 dos brasileiros serem constituídos de não brancos, o censo de 1940 revela que a população brasileira, 1/3 apenas dela era constituído de não brancos. 2/3 vão ser brancos. Isso é fruto justamente do processo migratório, que abre as possibilidades de trabalho no mercado, agora em Constituição, para a mão de obra branca. Ou seja, os brasileiros não brancos começarão tardiamente a ser incluídos no mercado de trabalho a partir da década de 1930, quando, em 1932, a chamada Lei dos 2/3 vai estabelecer que as empresas que operam no Brasil deverão ter, no mínimo, 2/3 de mão de obra naturalizada ou nascida no Brasil. A história do movimento sindical, inclusive, indica que os jornais, as revistas que os sindicatos de ofício geralmente tinham até os anos 30, eram escritos em alemão, em italiano, em espanhol, japonês, quase nada em português, porque a nossa mão de obra não era, na verdade, a mão de obra brasileira, vamos dizer assim. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, entre 1850 e 1930, nós temos um longo processo conservador de construção do mercado de trabalho no Brasil, e esse mercado de trabalho, na transição do capitalismo para o capitalismo, é uma construção que deixa de fora uma parte importante dos brasileiros, patrocinado por uma ideia que o Brasil era atrasado porque tinha miscigenados. Isso vai mudar, certamente, a partir dos anos 20, da Semana da Arte Moderna, novas visões que vão surgir no Brasil, e nós, então, entramos, a partir da década de 1930, nessa sociedade urbana industrial. Então, nós temos ali um momento importante que vai mudar a infraestrutura. O sistema produtivo não é mais de base agrária e é cada vez mais urbano industrial. Se mudou o sistema produtivo na infraestrutura, vai mudar, vai ter reflexo na estrutura da sociedade. Nós vamos deixar de ter uma sociedade marcada pelo trabalho no campo e cada vez mais o trabalho nas cidades, com a presença das empresas industriais e da sociedade industrial. Porque a sociedade vai funcionar como se fosse uma empresa industrial. Eu sou professor de universidade, eu tenho um contrato de trabalho que eu tenho que estar das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas quem disse que os alunos ou eu ensino melhor durante o dia, se não à noite ou de madrugada? É porque a lógica de organização da sociedade urbana industrial vai estabelecer a métrica, a lógica da indústria. Então, nós vamos construir uma sociedade urbana industrial com especificidades, evidentemente, comparada com outras sociedades, mas é uma sociedade que, de certa maneira, leva a um processo de sociedade salarial, uma sociedade que vai generalizar os salários. Sociedade que desconhecia praticamente os salários até então, e agora nós vamos ter uma ampliação dos salários. Os salários vão ser pagos mensalmente e não diário ou semanalmente. Toda a construção do direito do trabalho, nesse sentido, vai conformando uma sociedade salarial. Quando a CLT foi constituída, em 1943, ela consolida uma série de leis que foram sendo estabelecidas por pressões de categorias profissionais. A CLT é constituída justamente para algo que não existia no Brasil, que era trabalhador urbano. Porque a CLT não foi feita para trabalhador rural, ainda que quisessem. Mas nós tivemos, em 1932, por exemplo, a contra-reforma contra a Revolução Paulistana. O que foi aquela ali? Foi uma tentativa de voltar ao Brasil agrário. Lembrando que, na eleição de 1930, o discurso de Júlio Prestes, candidato sustentado pelo Washington Luiz, o presidente, era de que, diante da crise do café, a laranja salvaria o Brasil. Ou seja, a continuidade do projeto agrarista. E, de outro lado, teve a Aliança Liberal, o Getúlio, com outros, com o projeto urbano industrial. Então, nós que estamos aqui, de certa maneira, somos frutos das decisões tomadas em 30. Porque, se não houvesse essa mudança, possivelmente nós aqui não existiríamos. O Brasil seria talvez uma grande Austrália, um país agrário, muito animal, pecuária, mas sem indústria. Então, a indústria é o resultado de um projeto
político que constrói a partir da Revolução de 30, mas ele sofre obstáculo, como foi uma guerra civil em 32 em São Paulo, né, contra a possibilidade de transformar o Brasil urbano industrial, e ali se estabelecem dois aspectos importantes que comprometem o Brasil na industrialização. Quais são os aspectos? O primeiro é o acordo que é feito para poder governar o Brasil com a aristocracia do café com leite, que só diz que vai entregar as armas se não houver mudanças no campo. Ou seja, se houver reforma trabalhista, se houver a instalação de regras de assalariamento, de direito do trabalho no campo, eles não aceitariam. E tampouco aceitariam a reforma agrária, que é outro aspecto fundamental no desenvolvimento capitalista, que é, na verdade, a construção de muitos proprietários, democratização da propriedade. Então, ali nós estabelecemos um componente que vai, de certa maneira, explicar o tipo de sociedade que nós construímos no Brasil. Por quê? Porque, sem reforma agrária, nós praticamente expulsamos cerca de 60 milhões de pessoas do campo para a cidade. Em 30 anos, o Brasil deixou de ser agrário para ser urbano. A França levou 150 anos para esse movimento. Nós fizemos em 30 anos. O que significa dizer fazer em 30 anos? Ou seja, nós inchamos as nossas cidades com gente saída do campo, sem capacidade de ser absorvidos pelas cidades. Nós construímos, na verdade, cidades segregadas, né? Cidades em que as pessoas moram distante do centro, cidades estendidas, né? Cidades em que as pessoas têm grande dificuldade em ter o mesmo padrão de vida. É muito difícil para os prefeitos garantir um padrão de vida adequado nas nossas cidades estendidas, porque você tem que ter, em território tão amplo, vários centros de saúde, escolas, equipamentos públicos em todos os espaços territoriais. Isso tem um custo brutal, né, porque a experiência mais adequada seria o quê? Das cidades, né, enxutas, em que as pessoas moram próximo de onde tem tudo, alta densidade demográfica. Nós construímos um modelo aqui tipo americano, em que todo mundo tem que ter carro, mas numa sociedade de renda média baixa, tá certo? Para que alguns tenham um carro e padrão de vida tipo americano, né? Casa grande, com garagem, com 2 carros, não sei o quê, para que alguma parcela tenha isso, a outra parcela, a maior parte, não pode ter quase nada, porque é uma sociedade de renda média baixa, nesse sentido. Então, nós criamos um problema que foi, na verdade, o modo de urbanização no país, que foi um modo de urbanização segregado em função da ausência de reforma agrária. Segundo aspecto importante de não ter tido a reforma agrária é o poder do proprietário rural. Certo? É uma coisa esquizofrênica no Brasil, o poder do proprietário rural, porque, na verdade, nós temos, hoje, 40 mil proprietários rurais que dominam 50% da terra agriculturável e, a cada ano, elegem parcela crescente dos parlamentares. Nós somos um país que 86% da população mora na cidade. Todavia, a eleição passada, 2014, né, eleição nacional, nós tivemos mais de 200 deputados eleitos com base agrarista. Nada contra, o agrarismo tem que ter seus representantes, mas 200 deputados? É o poder econômico nesse sentido, né, em que o nosso sistema eleitoral, a população vota em muita gente, mas quem se elege são aqueles que têm corporações que permitem a ele ter um voto acima da média dos demais. Porque dos 513 deputados, nós não chegamos a ter 50 deputados que têm voto suficiente acima do coeficiente eleitoral para poder chegar a Brasília. Então, nós temos uma dispersão do voto, muitos partidos se votam em muitos candidatos, a população vota, né, em pessoas que não serão eleitas, porque quem serão eleitos serão justamente aqueles vinculados à corporação, ao poder do dinheiro. Então, nós temos essa realidade, que é o poder do proprietário rural, um segmento que representa 6% do PIB e tem 40% dos deputados. Outro aspecto importante é que, justamente, a CLT é feita para trabalhador urbano. Em 1940, do censo demográfico que nós temos, de cada 10 trabalhadores, apenas um está na cidade, 9 estão no campo. E o trabalhador rural vai começar a ser incorporado, lenta e gradualmente, na CLT, a partir de 1963, com o Estatuto do Trabalhador Rural, depois o Fundo Rural, até a Constituição de 88. Então, uma longa jornada de incorporação de uma parcela significativa dos brasileiros. Outro aspecto importante nesse sentido é que, na verdade, nós não fizemos as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo. Para além da reforma agrária, a tributação, o sistema de tributação. Nós construímos um Estado, um fundo público, né,
cuja base da tributação é dada justamente sobre os mais pobres. Quem ganha 2 salários mínimos no Brasil paga 40% de sua renda na forma de impostos, porque os impostos são impostos indiretos, estão nos preços do arroz, do feijão. Quando o João da Silva, que ganha um salário mínimo, compra um quilo de feijão, é o mesmo imposto, né, que alguém que ganha, não sei, 400 salários mínimos. O sistema tributário é muito regressivo, os ricos praticamente não pagam impostos no Brasil. Né? E não construímos um sistema de bem-estar social, né, o mínimo da universalização da educação, da saúde. Começamos a universalizar a educação fundamental no Brasil com a Constituição de 1988. Só que o Brasil é república desde 1889. 100 anos, praticamente, em que a educação ficou no segundo nível. Né? Mas, de toda maneira, o que é importante é nós construímos uma sociedade urbana industrial, uma sociedade salarial. Nós tínhamos, em 1940, 1/3 dos ocupados eram autônomos, conta própria. E esses autônomos, conta própria, foram reduzidos para 21%, 22%. Ou seja, nós transformamos, de fato, uma sociedade salarial, embora tivéssemos uma parte ainda importante, que eram esses autônomos, conta própria, tá certo? Que é uma espécie de classe média proprietária, pequenos negócios. Mas, desse processo de assalariamento, nós criamos uma grande classe trabalhadora industrial e uma grande classe média assalariada. A classe média associada ao setor público, ao emprego público, né? E uma classe média assentada nos empregos do setor privado, na grande empresa privada. A empresa fordista, empresa que, na verdade, garantia ocupações burocráticas dentro do seu sistema de produção. Bom, o que eu quero chamar a atenção é, com o esgotamento da industrialização no Brasil, né, isso não é um dado, isso é resultado de políticas que o Brasil tomou, não precisava ter tido essa trajetória que está tendo aqui, que está nesse gráfico. Mas o fato de nós termos, na verdade, perdido a industrialização, né, nós